Então, se você tem dúvida de como um jovem, um adolescente, pastor, inexperiente em guerra, com espada, com escudo, conseguiu derrubar um gigante, será que é possível com habilidades humanas, com qualificações humanas, conseguir sair de uma luta dessa vitorioso? Então, fala gente, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo nesse canal. Então, a Bíblia explica a vida. Mais um episódio de hoje e hoje nós vamos refletir e meditar na vida de Davi. O que a história de Davi consegue aplicar na nossa vida? O que a Bíblia, o que nós conseguimos extrair da Bíblia Sagrada através da passagem, do momento que Davi viveu o seu ministério, a sua chamada com Deus, nós conseguimos aplicar na nossa vida. Então, fique comigo até o final desse vídeo. Nós vamos estar aqui meditando em 3 princípios que eu consegui enxergar e achar na vida de Davi. Então, para você acompanhar e entender, assista esse vídeo por completo. Se você já é um seguidor, louvado seja Deus por isso. Se você não é, siga, curte, compartilhe com um amigo, um colega, um irmão lá da igreja, uma pessoa que você sabe que está no momento que esse vídeo, que esse tema se enquadra e ele precisa entender isso. Então compartilhe com ele, deixa também um comentário, quem sabe você quer expressar um momento de fé, um testemunho, algo de Deus para nos edificar. Coloque aí também um comentário. O que a história de Davi revela sobre desafios e propósito. Você já se perguntou por que algumas pessoas enfrentam gigantes na vida? E quando a gente analisa, a gente vê que parece que tem pessoas que tudo para ele aconteceu tão fácil. E na Bíblia existe a história de um jovem que enfrentou um gigante, uma batalha, uma luta que era impossível dele ganhar com a sua própria força, com as suas próprias habilidades. Mas, conectados com o Senhor, ele conseguiu ganhar, sendo jovem, derrubar um gigante. Ele era apenas um pastor de ovelhas que cuidava das ovelhas do seu pai. E naquele tempo, pastor, essa profissão, podemos dizer assim, não era tão reconhecida, não era tão respeitada. Quem era respeitado naquele tempo eram pessoas que eram guerreiros, pessoas de famílias guerreiras, pessoas que serviam ao exército daquele tempo, né, que tinha. Então, pastor naquele tempo não tinha muito respeito. E a Bíblia, ela explica como que isso aconteceu exatamente. Então, se você tem dúvida de como um jovem, um adolescente, pastor, inexperiente em guerra, com espada, com escudo, conseguiu derrubar um gigante, será que é possível com habilidades humanas, com qualificações humanas, conseguir sair de uma luta dessa vitorioso? Então fique comigo até o final, que eu vou aqui trazer os pontos principais da história de Davi, sendo um jovem, até chegar ao trono como rei, trazendo os desafios e o propósito de Deus na vida de Davi. Hoje nós vamos descobrir 3 princípios da vida escondido na história de Davi. Então Davi, ele foi um homem diferente. Davi, ele foi um dos maiores, ou se não o maior rei que Israel já teve. Então esses 3 princípios nós podemos dividir no primeiro. Por que desafios aparecem? Você já se perguntou por que tantos desafios, por que tantas lutas, por que tantas provas? Então, esse é o primeiro. Por que desafios aparecem? O segundo, por que algumas pessoas são preparadas no anonimato? E o terceiro, por que os maiores gigantes surgem antes do maior propósito? Então, esses 3 princípios e tópicos nós vamos aprofundar nele agora através da vida de Davi. O primeiro, Deus prepara pessoas no anonimato. Antes de se tornar rei, Davi era apenas um pastor de ovelha. Ele não era um soldado, não era príncipe e não era conhecido. Ou seja, ele não cresceu na escola do exército, ele não cresceu com uma espada, com um escudo na mão. Ele não era príncipe, ou seja, não era um herdeiro do trono. E ele não era conhecido, ele não tinha conhecimento, ele só era um pastor que cuidava das ovelhas, que auxiliava o seu pai no cuidar das ovelhas. Quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, ali no pasto, no campo, começou a acontecer sinais, começou a acontecer algo muito importante ali naquele simples trabalho que não tinha tanto reconhecimento, mas que demonstra a chamada, o propósito de Deus,
o propósito porque Deus escolheu Davi. Então, a história vai dizer que Davi, ele sendo um adolescente, um jovem, ele tinha coragem e tinha responsabilidade. Então, ele lutou contra leões, ele lutou contra urso e todos os perigos que um campo tinha, todos os perigos que um pasto oferecia para as ovelhas. Então, Davi, ele desenvolveu coragem, ele desenvolveu responsabilidade, sendo ainda um jovem, um adolescente. Para quem conhece um pouco sabe que o mais normal era que o irmão mais velho cuidasse das ovelhas e não o irmão mais novo. Então Davi, ele já se destacava por isso, por ele ser um jovem com responsabilidade e com muita coragem. Porque um dia o leão chegou lá para pegar a ovelha e Davi teve coragem para grudar na barba do leão e matar o leão. Um dia o urso chegou até lá e Davi teve coragem de enfrentar e matar o urso e proteger as suas ovelhas. E fora de outros perigos que o campo também oferecia. Então, o campo foi a escola de Davi, o pasto. Louvado seja Deus. O pasto foi a escola de Davi. Davi aprendeu a ter responsabilidade e ser corajoso cuidando de ovelha. Um servicinho que para muitos era simples, mas para Davi ele se doava, ele dava a sua vida naquilo que ele estava fazendo. Ele se entregava por inteiro, era simples ovelhas, mas ele se entregava, ele cuidava como não tinha outro que fizesse igual. Então, os grandes destinos começam em lugares pequenos. É forte isso, não é? Então grava. Grandes destinos começam em lugares pequenos. Davi foi escolhido não quando ele matou Golias. Davi ele foi escolhido aqui, quando ele estava ainda no pasto, quando ele ainda estava no anonimato, ele estava escondido. Foi aonde Deus olhou e viu que grandes destinos começam em lugares pequenos. Deus enxergou ainda uma pesquisa muito interessante, né, dentro da área da psicologia, que mostra que experiências desafiadoras fortalecem algo chamado resiliência. Então, experiências desafiadoras, ou seja, os desafios da vida fortalecem a nossa resiliência. Então, Davi, quando ele estava no pasto, ele já estava sendo fortalecido pela resiliência. Isso, estudos da psicologia de hoje. Mas aqui nós estamos olhando para a Bíblia e vendo que a Bíblia ela aponta para todos os sentidos. Então, esse estudo diz que pessoas que enfrentam desafios cedo tendem a desenvolver coragem, capacidade de decisão e inteligência emocional. Então, quando pessoas jovens, adolescentes, enfrentam desafios muito cedo, muito rápido, precoce, eles tendem a desenvolver, isso vai ser natural. Ela vai desenvolver coragem, capacidade de decisão e inteligência emocional. Então os desafios, eles vêm para nos capacitar. E a gente vê que o desafio também vem para nos colocar a níveis maiores. O desafio também vem para nós romper e acessar lugares novos, lugares grandes que Deus tem para nós. Então Davi, ele foi escolhido no anonimato, não tinha fama, não tinha conhecimento, não tinha seguidor, não tinha nada. Mas Davi foi escolhido por Deus. Não tinha um canal grande no YouTube, não tinha livros escritos, não tinha fama na cidade, no bairro quase ninguém conhecia, mas no anonimato ele venceu batalhas. No anonimato ele venceu lutas, desafios, matou urso, matou leão, enfrentou tantos outros perigos que o pasto oferecia. Davi, ele foi diferenciado por conta disso, porque ele foi no anonimato, ele não precisou ter fama. Davi não precisou ser conhecido para ele enfrentar grandes desafios. Davi não precisou ter um ministério, ter um cargo para enfrentar grandes desafios. Davi não precisou estar em cima de um altar. Davi não precisou ter, como eu disse aqui, muitos seguidores. Davi não precisou ter coisas grandes, ser rico. Não. Davi, ele enfrentava desafios quando ele ainda estava no anonimato, não era conhecido. Davi enfrentou urso e leão para proteger as suas ovelhas no anonimato, sem ninguém ver. E é isso que é interessante, que Deus, ele consegue nos enxergar em todos os momentos e processos da nossa vida. E é quando ninguém está vendo, Deus, ele está ali nos enxergando, nos contemplando e está vendo como que as nossas ações em meio aos desafios. Então eu te pergunto, como que tem sido você dentro dos desafios da vida? Eu não gosto de dizer problemas, porque problema,
Quando a gente dá um Google, a gente vê que problemas são pessoas que não andam, pessoas que têm alguma deficiência física, pessoas que não têm onde morar. Então eu gosto de dar o nome de desafios. Como que você tem enfrentado os seus desafios? Como que tem sido? Você reclama demais, murmura muito, perde a fé, se afasta do Senhor, para de cultuar, para de servir, para de orar, para de falar com Deus, para de ler a Bíblia. Como que é você nos desafios? Você consegue chamar no peito, como Davi, viu o urso, viu o leão, não tem ninguém vendo, eu vou pra cima, eu vou lutar, vou batalhar. Ou você precisa ter plateia, ou você precisa ter alguém te olhando, ou você precisa ter likes, ou você precisa ter uma multidão te contemplando. Como que é você nos desafios que Deus está aí estabelecendo para nós viver? Como que somos nós? Princípio 2. Os gigantes aparecem antes da promoção. Os gigantes da vida não aparecem para destruir você. Então todo mundo tem um gigante. Só que ele não vem para nos destruir. Ele vem para nos revelar quem somos. Ele aparece para revelar quem nós somos. Como nós vamos se comportar. O que eu vou me tornar. Então os gigantes da vida, eles são realistas e eles aparecem de vez em quando. Alguns estão nesse gigante todo mês, toda semana, todo ano, não consegue sair desse gigante. Porque ainda não entendeu. Porque o gigante vem para revelar quem nós vai ser. O gigante vem para trazer à tona, às vezes, aquilo que está escondido dentro de nós. Tem um ditado que diz, quer conhecer alguém, dê poder para ela. Então os gigantes da vida vêm para nós demonstrar diante de Deus qual vai ser o nosso caráter. Qual vai ser a nossa ação. Qual vai ser o nosso movimento. Qual que vai ser o nosso próximo passo? Como que nós vamos se comportar? Então os gigantes da vida, eles sempre vão existir, sempre vai ter, para mostrar, para nós mostrar para Deus quem nós estamos se tornando. O que nós estamos fazendo quando nós se deparamos com gigantes, com desafios na nossa caminhada. Um dia surgiu um gigante na vida de Davi, e esse gigante se chamava Golias. Ele tinha quase 3 metros de altura. Ele era um guerreiro experiente. A Bíblia diz que desde a sua mocidade ele era guerreiro. E durante 40 dias ele desafiou o exército de Israel. Era uma peleja que de um lado tinha o povo de Israel, do outro lado tinha o povo filisteu, e lá no centro da peleja tinha um vale. E a história diz que esse homem, esses 40 dias, ele descia lá nesse vale e desafiava alguém do exército de Israel para lutar contra ele. E não tinha alguém corajoso, não tinha alguém com responsabilidade e coragem. Mas um dia Davi, ele chamado pelo seu pai, ele foi levar comida para os seus irmãos e trazer também, né, notícias de como estava a luta, né, pro seu pai, de como estavam os seus irmãos. Então Davi, ele apareceu ali, sendo um jovem pastor, criado no pasto, criado no campo, e ele vê aquele homem descendo até lá e desafiando o povo de Israel. E ele fala, quem que é esse incircunciso? Ou seja, quem que é esse daí que não conhece o Senhor, que não conhece a palavra, que não é uma pessoa temente a Deus e está desafiando, não o povo, mas está desafiando sim o Deus de Israel. Quem que é esse rapaz aí? Então Davi, sendo um pastor, sem armadura, sem espada, sem experiência, apenas com uma funda e 5 pedras, com a coragem e a responsabilidade que ele adquiriu cuidando de ovelha, ele é capaz de assumir aquela batalha, aquela luta. Ei, queridos, quem nós estamos sendo? Às vezes nós queremos ter muitos status, queremos ter muita experiência, queremos saber demais. E não é errado isso, é bom aprender, estudar. Mas o que nós estamos fazendo com isso que aprendemos? O que nós estamos fazendo com a fé? Nós estamos praticando, porque o exército de Israel inteiro era homem de guerra, sabia pegar uma espada, tinha armadura, tinha experiência, sabia lutar. E ninguém teve coragem de descer lá. Mas aí chega um pastorzinho, cuidador de ovelha, sem nenhuma experiência, sem nenhum equipamento de segurança, sem nenhum equipamento fatal de luta. Mas ele assume essa responsabilidade e essa coragem. Eu vou descer lá. Não pela força dele, mas sim pela força do Senhor. Porque às vezes, por nós se capacitarmos muitos, nós começamos a confiar na nossa própria força. E esquecemos que existe uma força muito mais além do que a nossa. E essa força é a força do Senhor. É igual a pessoa que confia no dinheiro. Ele trabalha tanto, ele ganha muito dinheiro e ele já não depende mais do Senhor. Ele depende do dinheiro dele. Ele sabe que se ele abrir a boca, ele vende. Ele sabe que se ele fizer uma ligação, ele ganha dinheiro. Se ele fizer uma visita, se ele sair pra rua, ele volta com dinheiro. Então ele já não está mais confiando no Senhor. Ele confia em si. Ele sabe que ele tem habilidade. E Davi não tinha habilidade alguma para fazer aquilo, para lutar, para enfrentar um gigante de 3 metros de altura e ele sendo um jovem. Davi não tinha habilidade alguma, mas ele tinha fé, ele tinha coragem que ele não estava sozinho e que o Senhor ia diante dele. É agora que vale.
tudo aquilo que ele aprendeu no anonimato, tudo aquilo que ele aprendeu quando ninguém estava vendo, toda a coragem que ele teve quando matou o urso, quando matou o leão, é agora que vai valer a pena, porque agora não é uma batalha no anonimato, agora não é uma peleja contra urso e leão que ninguém tá vendo, não, agora é uma luta contra um gigante. E agora todo mundo tá vendo. E agora os olhos de todo mundo estão ali, todos os jornais estão ali gravando, os digital influencers estão tudo ali gravando agora. Agora aquela peleja vai ficar gravada na história. Aquela peleja vai chegar no conhecimento de todo mundo. Esse nome Davi agora vai ser soprado. Agora todo mundo vai saber quem é Davi. Agora todo mundo vai conhecer quem é Davi. O que Davi fez. Quem Davi era. O que Davi estava se tornando. Então, tem pelejas que nós vamos vencer no anonimato. Ninguém vai ver, vai ser no escondido. Mas vai ter pelejas que nós vamos vencer na onde todos vão ver. Pelejas que nós vamos vencer em frente aos outros. Em frente às pessoas. Em frente ao exército. Aonde todo mundo vai contemplar. E é ali que Deus vai começar a soprar o nome de Davi. E é ali que Deus vai começar a mostrar quem é Davi. Davi, o homem segundo o seu coração. A mensagem de Davi para aquele gigante era: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Ou seja, você vem contra mim com espada, ou seja, habilidade. Você vem contra mim com escudo, ou seja, segurança. E eu vou contra você em nome do Senhor. Como assim, Davi? O cara tem 3 metros. O cara, ele é guerreiro desde a sua mocidade. A lança, a Bíblia faz questão de dar o peso de cada armadura que ele estava usando, do capacete, da roupa. A Bíblia faz questão, depois você pode se aprofundar nisso, o escudo dele era coisa fina, era coisa grande. A Bíblia ela destaca o peso de cada item que aquele gigante carregava. E ele vai com a espada, ele vai com lança, ele vai com escudo, ou seja, com toda a ferramenta adequada para uma peleja, para uma luta. Mas Davi, ele só vai no nome do Senhor. Aí ele pega ali umas pedrinhas, pega ali uma funda, e Deus ele quer que nós perdemos, às vezes, a habilidade que nós temos para acreditar mais um pouco nele. O exército de Israel, ninguém teve coragem, homens habilidosos, cresceram na escola da guerra, mas ninguém teve coragem. E Davi, que tinha responsabilidade e coragem quando ele apacentava, agora ele está vivendo, ele está enfrentando o gigante da sua vida, o gigante que vai romper, o gigante que vai mudar a história dele. E ele não está com medo, porque ele não está só, ele confia que quem vai na frente dele é o Senhor. Então, na vida real, os maiores desafios costumam aparecer antes das maiores mudanças. Então, Golias apareceu na vida de Davi antes da maior mudança da vida de Davi. E eu quero dizer para você, às vezes esse desafio que você está hoje, que você está enfrentando agora, pode ser enorme, gigante, e você, quem sabe, não está entendendo, mas eu estou aqui para liberar essa palavra para você. Os gigantes, na vida real, os desafios grandes, eles sempre vêm antes de algo maior acontecer. Então, quando você está enfrentando um desafio muito grande, esse gigante muito grande, significa que tem uma mudança muito grande para acontecer. Eu creio assim. Sempre quando nós enfrentamos coisas grandes, lutas grandes, pelejas grandes, desafios grandes, coisas grandes e mudanças maiores estão para chegar. E eu profetizo isso na sua vida. Então, o momento da virada. Agora, Davi, ele tem uma virada, porque ele era um jovem pastor que vivia no anonimato, que ninguém conhecia. Mas agora, depois que ele mata Golias, dá uma virada. A vida de Davi, ela vira, muda totalmente. Porque ele vivia ali junto com seu pai, com seus irmãos e cuidando de ovelha. Mas depois que ele mata Golias, a história dele muda totalmente. Porque Davi, ele derruba Golias com uma pedra, né? Todo mundo sabe. Ele atingiu bem na testa de Golias, o gigante cai. E naquele momento Davi corre ali, avança. E ele ali consegue, né, finalizar Golias. E ele, de um pastor, ele se tornou um herói nacional. Então, se fosse hoje, Davi iria sair em todos os jornais. Em todas as mídias digitais iria estar a foto de Davi com uma funda na mão e uma pedra e Golias caído no chão. Porque naquele dia de pastor, ele se tornou um herói nacional. Mas é aí que está o problema. Porque às vezes o sucesso, ele traz concorrência. O sucesso traz inveja. Nem todo mundo vai saber absorver o sucesso de alguém. E agora que isso aqui acontece. Porque ao mesmo tempo que ele vira um herói nacional, ele traz inveja. Davi, ele não venceu Golias ali naquele momento. Davi, ele venceu Golias, muito tempo atrás. Davi venceu Golias quando ele estava lá atrás, matando urso, matando leão. Foi ali que Davi venceu Golias.
Davi venceu Golias lá atrás, quando ele protegeu as ovelhas de seu pai. O campo preparou ele para o gigante. Uau, isso aqui é forte, hein? O campo preparou Davi para o gigante. O pasto, o cuidar de ovelhas, preparou Davi para o gigante. Você percebe que, como eu disse, é uma profissão que não tinha tanta relevância, não tinha tanto respeito, mas foi a profissão que preparou Davi. Foi a profissão que capacitou Davi para ter responsabilidade, para ter coragem. E às vezes a gente acha que nós estamos perdendo tempo, mas a gente tem que olhar a vida, independente da fase que nós estamos, como uma lição. Deus, ele quer trazer algo para mim. Olha Jesus, Jesus ficou 30 anos escondido. E eu fico pensando, eu ouvi até, né, na verdade, um pastor falar, e eu fiquei, sabe, pensando nisso. Como que eles conseguiram esconder Jesus durante 30 anos? Cara, e é verdade. Como que eles conseguiram? Como que os pais de Jesus conseguiram esconder ele por 30 anos? De tantos milagres que ele fez, de tantas coisas que aconteceu, pessoas que só tocou nele e foi curado. Será que ninguém tocou em Jesus nesses 30 anos que ele ficou sem evidência? Então, uma profissão que ele tinha de ser carpinteiro, uma profissão simples, não tinha tanta relevância também. Mas dali que formou um homem que libertou e livrou o povo da escravidão do pecado. Como Davi, um simples cuidador de ovelha, um pastorzinho de ovelha. Mas que foi aquilo que preparou ele para enfrentar esse gigante. Então, dê valor nisso que você está agora, independente se for uma profissão que às vezes você não tem tanto reconhecimento, às vezes está numa empresa, às vezes você está empreendendo e não está sendo relevante. Cara, dê valor nisso. Aprenda alguma coisa com isso. Porque Deus, ele vai mostrar algo bom dentro disso que você está hoje. Algo vai servir para quando você chegar de frente com o gigante e você conseguir derrubar ele. Você vai lembrar, não, lá atrás eu aprendi, lá na empresinha pequena. Lá quando eu tinha, a minha lojinha ainda era pequena, eu aprendi algo. Então hoje eu tô derrubando esse gigante porque lá atrás eu tive uma preparação. Então tudo é uma preparação divina para a nossa vida. Então, princípio 3, o sucesso não elimina desafios. E às vezes nós queremos ter sucesso. Quem não quer ter sucesso? Quem empreende, que nem eu tenho o meu próprio negócio, todos nós queremos ter sucesso. Às vezes pessoas que têm ministério, que nem agora estou aqui desenvolvendo algo, aqui trazendo uma palavra, nós queremos ter sucesso, nós queremos ver seguidor, nós queremos ver o canal crescendo, nós queremos ver a palavra de Deus entrando nos corações, nós queremos ver testemunho, nós queremos ver pessoas se rendendo a Cristo. Nós queremos ter esse sucesso. Só que o sucesso, ele traz inveja. Às vezes nem todo mundo está preparado para o sucesso. Às vezes sua empresa não deslanchou porque ainda você não está preparado. Às vezes o seu ministério ainda não voou porque às vezes ainda você não está preparado. Porque sucesso, ele traz concorrência. Então, depois da vitória, Davi ficou famoso. E algo inesperado aconteceu. Porque o rei Saul, que era o rei da época, ele ficou com uma inveja terrível de Davi. E ele começou a perseguir Davi. Olha só o sucesso. Olha o que aconteceu com a vida de Davi. Como que a história vira, literalmente. Ele fica famoso, mas ao mesmo tempo ele começa a atrair hater já. E com essa perseguição, Davi ele começou agora a fugir, né? Porque o homem que salvou Israel agora precisava fugir para sobreviver. Ou seja, um homem que teve tanta fama nacional, foi conhecido por uma das batalhas mais grandiosas vencidas da história. Agora ele tem que sobreviver fugindo. E eu vi um estudo que Davi ficou aproximadamente 10 anos fugindo de Saul. 10 anos. Você tem ideia que Davi perdeu entre aspas, 10 anos da sua vida? Mas foi nesses 10 anos de sofrimento, de mora aqui, mora ali, foge para cá, foge para lá. Foi nesse momento difícil que Davi escreveu muitos e muitos salmos. E um dos mais conhecidos até hoje, que é o Salmos 23. Então o sucesso, muitas das vezes, ele cria novos desafios. O sucesso, muitas das vezes, ele cria novos desafios. Ele nos coloca em novos desafios, em novos processos. Então, queridos, mesmo perseguido, Davi, ele não perdeu algo essencial, que era o seu relacionamento com Deus. Ele escreveu muitos salmos, e um deles é o Salmo 23, que eu quero até ler aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro e de morte, não temerei medo de nada, pois Tu, Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes
como convidado de honra e encho o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Então, esse salmo, que é um dos salmos mais conhecidos de Davi, ele foi escrito no momento de perseguição, no momento onde Davi estava sendo fugitivo de Saul. E isso revela algo profundo, que mesmo em momentos difíceis, Davi mantinha a confiança em Deus. Cara, ele foi fiel no pasto quando ele não era conhecido. Ele foi fiel quando ele ficou conhecido. Ele foi fiel quando ele era perseguido. E ainda ele começou a escrever, a mostrar a sua comunhão com Deus. Quem nós somos nos momentos difíceis? Quem nós somos nos desafios da vida? Como nós se comportamos quando os desafios chegam, quando o gigante aparece, quando a perseguição vem? Como nós estamos se comportando quando os desafios chegam? Porque mesmo nos momentos difíceis, nós precisamos manter a nossa confiança em Deus. Está difícil, está complicado, mas eu não estou só. Deus está comigo, está me ajudando. A história de Davi, ela aplica 3 coisas sobre a vida. Para nós hoje agora, para nós aplicar em nós. Primeira, os campos prepara para os palácios. Então, se você quer chegar em palácios, se você quer chegar no sucesso, os campos, os lugares pequenos, vão te preparar para isso. Então, momentos simples da vida podem estar preparando você para algo maior. Então, as coisas pequenas, as coisas simples da vida, prepara você, nos prepara para alcançar algo maior. 2, o gigante se revela quem você é. Então, todo gigante, todo desafio vai revelar quem você é. Tanto você quanto as pessoas que estão ao seu lado, todo gigante vai revelar quem você está sendo. Porque desafios mostra coragem, mostra responsabilidade. Então os desafios ele vem para mostrar a nossa coragem, aonde está a nossa fé, para onde estamos olhando e quem estamos confiando. Então os desafios ele chega para isso. Eu li num livro que às vezes a gente tem fé na doença, mas às vezes nós não temos fé e coragem de acreditar que Deus ele é capaz de curar essa enfermidade. Porque às vezes nós recebemos um diagnóstico de uma enfermidade e a gente acredita, não, essa enfermidade é isso mesmo, não tem cura, não tem jeito, compra remédio, investe em tantas outras coisas. Claro que a gente tem que também tomar mais cuidado, mas às vezes nós não temos a fé de acreditar, não, o diagnóstico chegou, mas eu vou crer. Eu vou crer que é um gigante que está se apresentando na minha vida e eu vou ter coragem. Eu vou mostrar quem eu sou nesse desafio. Eu vou mostrar que eu tenho fé, que eu acredito que o Senhor pode restaurar a minha saúde. Então os desafios ele vêm para mostrar quem nós estamos sendo. Nós estamos sendo covarde ou nós estamos sendo pessoas corajosas? Que nós estamos sendo pessoas medrosas ou nós estamos confiando no Senhor? Então, terceiro, o sucesso não elimina processos. Às vezes nós queremos chegar no auge, no sucesso, achando que nós vamos estar de boa, estacionadinho, tranquilinho, debaixo da sombra e descansando. Mas não. Até pessoas escolhidas por Deus passam por dificuldades. Então pessoas chamadas, escolhidas, vivendo o sucesso, vivendo o auge daquilo que Deus estabeleceu para eles, eles ainda continuam passando por dificuldades. Então dificuldades vai ser você no anonimato, você no pasto, quanto você no palácio, no sucesso, você vai continuar tendo os desafios e as dificuldades. Só que quando você está no pasto, quando você está escondido, no anonimato, vai te revelar quem você vai ser se um dia você estiver no palácio, no sucesso. Então se às vezes no anonimato nós não conseguimos enfrentar os desafios sendo fiel a Deus, como nós vamos ser enfrentando desafios quando o sucesso vier, quando o palácio chegar? Então, reflita sobre isso. Talvez agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você está enfrentando um gigante. Quem sabe agora, um gigante quem sabe na saúde, no casamento, nas finanças, no profissional. Eu não sei, mas pode ser que você está enfrentando um gigante agora. Mas a história de Davi mostra pra gente algo poderoso. Que os gigantes não aparecem para parar o nosso destino. Que os gigantes não aparecem para nos bloquear, para nos deixar parado, estagnado, bloqueado, travado. Mas que eles aparecem para revelar a nossa fé. Os gigantes da vida, os desafios da vida aparecem para revelar a nossa fé, para revelar o nosso comportamento, para revelar as nossas ações, o que vamos fazer, como vamos agir, em quem vamos confiar, qual porta vamos bater. Às vezes, a gente recebe, sei lá, tá passando por um processo financeiro, a gente prefere confiar no banco, no gerente do banco, no cartão de crédito, no dinheiro que tem na conta. Às vezes a gente tá passando por algo no casamento, a gente prefere confiar na terapia,
que é bom, no psicólogo, que também é bom, terapia de casal, que também é interessante. Mas isso não tem que ser a primeira opção nossa. A primeira opção nossa tem que ser Deus. Estou enfrentando um desafio financeiro, algo no casamento, algo na família. A primeira porta que eu tenho que bater é do Senhor. A minha fé tem que estar ligada primeiramente nele. Eu vou consultar o que o Senhor tem para mim. Eu vou consultar qual é a direção que eu devo tomar. Eu não vou confiar primeiramente nos recursos terrenos. Não, primeiramente, quem vive pela fé, primeiramente ele vai requisitar os recursos divinos, os recursos celestiais. Então os desafios vêm para provar e para mostrar aonde a nossa atitude, aonde a nossa fé está apontando. Aonde o nosso coração está apontando. Então talvez o gigante que está na sua frente agora seja exatamente a porta que Deus vai usar para revelar o seu propósito. Então, às vezes, esse desafio, essa dificuldade que está aí, esse gigante que está aí na sua frente agora, que você enfrentou, que entrou essa semana, que entrou esse mês, entrou esse ano, esse gigante vai ser como uma porta que você vai atravessar. E Deus vai levar você para o propósito dele, para o querer dele, para a vontade dele. Então, entenda que desafios aparecem. E você precisa saber o porquê desses desafios, o porquê esses desafios estão aparecendo. Entenda que algumas pessoas são preparadas no anonimato, sozinha, sem ninguém, sem ligação, sem amigo por perto, sem irmão da igreja, sem um pastor. Às vezes é no anonimato, é no pasto, é no campo, é sozinho. E é uma preparação divina também sobre isso. E que gigante surge para antes nós acessar um propósito maior. Então essas são as lições que nós tiramos da vida de Davi. A Bíblia explica a vida. Então que você nesse dia de hoje possa ter sido abençoado, direcionado pela palavra do Senhor. Então, mais uma vez eu falo, compartilhe com aquele amigo seu que você sabe, aquela amiga que você sabe que está enfrentando um gigante hoje. Ele precisa entender para onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Então manda essa mensagem, encaminha. Seja um evangelista espiritual, um missionário também espiritual e virtual, para você encaminhar essa mensagem para ele, para ela, e ela ser abençoada, e ela entender aonde Deus está direcionando, qual o caminho que Deus está preparando para ela ou para ele. Manda para aquele irmão lá, aquele familiar seu que você sabe que está precisando, quem sabe o esposo, a esposa, um filho. Encaminha esse vídeo para ele. Deixa também um like aí, porque quando você curte, gente, esse vídeo, o próprio YouTube entende que é um vídeo bom, que é um vídeo relevante, e ele mesmo faz esse trabalho que eu estou te pedindo para você compartilhar. Quando você curte, o próprio YouTube faz esse trabalho, ele compartilha, ele entrega mais o vídeo para as pessoas. Então, que Deus continue te abençoando, e esse foi mais um programa, A Bíblia Explica a Vida. Que o Senhor esteja te abençoando, te guardando, te protegendo, e que os planos dele possam se cumprir na sua vida. Então, Deus abençoe e até a próxima.